Dricus du Plessis nasceu em 14 de janeiro de 1994, na cidade de Pretória, na África do Sul. Desde muito jovem, demonstrou uma personalidade extremamente competitiva. Diferente de muitos lutadores que descobriram o esporte apenas na adolescência, Dricus cresceu praticando diversas modalidades esportivas e desenvolvendo um forte espírito competitivo desde a infância. A África do Sul sempre teve tradição em esportes como rugby, cricket e atletismo, mas o MMA ainda estava longe de possuir a mesma estrutura encontrada em países como Estados Unidos. Isso fez com que o caminho de Dricus fosse muito mais difícil do que o de vários lutadores de outras regiões do mundo. Mesmo assim, ele nunca enxergou isso como uma desculpa. Pelo contrário, utilizou essa realidade como combustível para crescer. Durante sua juventude, participou de diferentes modalidades esportivas, incluindo natação, atletismo e rugby. Essas experiências ajudaram a construir sua resistência física, coordenação motora e disciplina. Desde cedo, ele demonstrava uma mentalidade vencedora. Treinadores e colegas frequentemente comentavam sobre sua determinação e capacidade de continuar evoluindo mesmo diante de obstáculos. Essas características seriam fundamentais para a carreira que construiria mais tarde. Conforme crescia, passou a se interessar cada vez mais pelas artes marciais. O MMA ainda era um esporte relativamente novo na África do Sul, mas Dricus enxergou nele uma oportunidade de testar seus limites e competir em um ambiente extremamente desafiador. Foi nesse momento que começou a surgir o futuro campeão mundial. Antes de entrar definitivamente no MMA, Dricus teve contato com diversas modalidades de combate. Entre elas, judô, kickboxing, wrestling, grappling, artes marciais mistas. Essa formação diversificada ajudou a criar um atleta extremamente completo. Ao contrário de lutadores que dependem exclusivamente de uma única especialidade, Dricus desenvolveu habilidades em praticamente todas as áreas do combate. Durante seus primeiros anos de treinamento, chamou atenção pela intensidade. Ele treinava em ritmo extremamente elevado e demonstrava uma disposição incomum para aprender. Mesmo quando era superado por colegas mais experientes, continuava voltando ao treino no dia seguinte disposto a melhorar. Essa mentalidade acabou acelerando sua evolução. Pouco tempo depois, já estava competindo em eventos amadores e acumulando experiência. Dricus estreou profissionalmente no MMA em 2013. Logo em suas primeiras apresentações, mostrou características que se tornariam sua marca registrada. Pressão constante, grande agressividade, excelente condicionamento físico, poder de nocaute, capacidade de finalização. Suas primeiras lutas aconteceram principalmente na África do Sul. Na época, poucos observadores internacionais conheciam seu nome. Entretanto, quem acompanhava os eventos locais percebia que havia algo diferente naquele jovem atleta. Ele não apenas vencia, ele dominava. Sua combinação de força física, resistência e mentalidade ofensiva criava enormes dificuldades para os adversários. A cada vitória, seu nome ganhava mais relevância no cenário regional. A grande oportunidade inicial surgiu quando assinou com o Extreme Fighting Championship, IFC, principal organização de MMA da África do Sul. Foi nesse evento que Dricus começou a construir sua reputação internacional. Durante sua passagem pelo IFC, conquistou feitos históricos. Ele se tornou campeão em duas categorias diferentes: meio-médio, médio. Esse feito demonstrou sua versatilidade e capacidade de competir contra atletas de diferentes características físicas. Além dos títulos, chamou atenção pela forma como vencia. Muitas de suas lutas terminavam antes do limite. Nocautes e finalizações se tornaram algo comum em sua trajetória. Sua dominância foi tão grande que começou a atrair interesse de organizações internacionais. Após anos dominando o cenário africano, Dricus finalmente recebeu uma oportunidade no Ultimate Fighting Championship, UFC. Sua estreia aconteceu em 2020, a expectativa era grande. Muitos queriam descobrir se o sucesso conquistado na África do Sul poderia ser reproduzido contra a elite mundial. A resposta veio rapidamente. Dricus venceu sua estreia e imediatamente mostrou que pertencia ao mais alto nível do esporte. Mais importante do que a vitória foi a maneira como ela aconteceu. Ele demonstrou confiança, agressividade e capacidade de adaptação. Era evidente que não estava no UFC apenas para participar, ele queria conquistar o cinturão. Após a estreia, Dricus iniciou uma sequência impressionante de vitórias. Entre os adversários derrotados estavam Marcos Pérez, Trevin Giles, Brad Tavares, Darren Till, Derek Brunson, Robert Whittaker.
Cada uma dessas vitórias aumentou seu status dentro da categoria dos médios, especialmente a vitória sobre Robert Whittaker. Naquele momento, Whittaker era considerado um dos atletas mais perigosos da divisão e ex-campeão do UFC. Ao derrotá-lo, Dricus provou definitivamente que estava pronto para disputar o cinturão. A oportunidade pelo título veio contra Sean Strickland. A luta foi extremamente equilibrada. Durante 5 rounds, ambos os atletas tiveram momentos positivos. No entanto, Dricus conseguiu impor sua pressão física, sua agressividade e sua capacidade de adaptação. Ao final da luta, venceu por decisão dividida. Com isso, tornou-se campeão dos médios do UFC. Esse momento foi histórico. Pela primeira vez, um atleta sul-africano conquistava um cinturão do UFC. Além disso, sua vitória representou um marco para todo o MMA africano. Após conquistar o título, Dricus passou a enfrentar ainda mais pressão. Ser campeão é difícil, continuar campeão costuma ser ainda mais complicado. Mesmo assim, ele mostrou maturidade. Suas defesas consolidaram ainda mais sua posição entre os melhores lutadores do mundo. O campeão sul-africano demonstrou que não havia chegado ao topo por acaso. Seu conjunto técnico continuava evoluindo. Sua confiança aumentava. E sua experiência em lutas de alto nível se tornava cada vez mais evidente. Dricus du Plessis possui um estilo extremamente peculiar. Muitas vezes, sua movimentação parece pouco convencional. Alguns comentaristas chegam a considerá-la estranha. Mas justamente essa imprevisibilidade cria enormes dificuldades para seus adversários. Entre suas principais características estão: pressão constante, excelente resistência, grande poder de nocaute, boa capacidade de finalização, força física acima da média, mentalidade agressiva, capacidade de lutar em pé e no chão, recuperação rápida durante momentos difíceis, determinação excepcional. Uma das maiores qualidades de Dricus é sua capacidade de continuar perigoso mesmo quando parece cansado. Diversos adversários acreditaram que ele estava esgotado fisicamente apenas para serem surpreendidos por ataques explosivos logo em seguida. Essa característica se tornou uma de suas marcas registradas. Entre suas principais conquistas estão: campeão peso médio do UFC, campeão dos médios do IFC, campeão dos meio-médios do IFC, um dos maiores atletas da história do MMA africano, diversos bônus de performance, longas sequências de vitórias em alto nível. Além dos títulos, chama atenção seu alto índice de vitórias antes do último round. Grande parte de suas vitórias aconteceu por nocaute, nocaute técnico, finalização. Isso demonstra seu perfil ofensivo. Dricus possui uma relação interessante com os fãs. Por um lado, muitos apreciam sua autenticidade. Por outro, algumas declarações polêmicas ao longo da carreira geraram debates dentro da comunidade do MMA. Independentemente das opiniões, existe um consenso. Ele é extremamente sincero, raramente utiliza discursos ensaiados, costuma falar exatamente o que pensa. Nos bastidores, treinadores e colegas frequentemente destacam profissionalismo, ética de trabalho, intensidade nos treinos, competitividade, liderança. Essas características ajudaram a construir sua reputação. Fora do octógono, Dricus mantém uma vida relativamente reservada. Ele valoriza muito sua família, suas raízes sul-africanas e sua equipe de treinamento. Também costuma destacar a importância de representar seu país em nível internacional. Ao longo da carreira, tornou-se uma inspiração para muitos jovens atletas africanos que sonham em alcançar o UFC. Sua trajetória mostra que é possível chegar ao topo mesmo vindo de um mercado menos desenvolvido para o MMA. Embora ainda esteja construindo sua carreira, Dricus já possui um legado significativo. Ele ajudou a aumentar a visibilidade do MMA africano. Inspirou novos atletas, provou que competidores sul-africanos podem conquistar títulos mundiais. Além disso, mostrou que estilos diferentes podem funcionar em alto nível. Sua trajetória também serve como exemplo de perseverança. Ele precisou superar limitações estruturais, viajar longas distâncias para competir e enfrentar adversários extremamente experientes. Mesmo assim, chegou ao topo do esporte. Dricus du Plessis é uma das histórias de sucesso mais impressionantes do MMA moderno. Saindo da África do Sul, um país sem a tradição de grandes campeões do UFC, ele conseguiu construir uma carreira baseada em trabalho duro, disciplina e evolução constante. Seu caminho incluiu títulos regionais, domínio no IFC, uma ascensão rápida no UFC e finalmente a conquista do cinturão dos médios. Dentro do octógono, destaca-se pela agressividade, pela resistência física, pela capacidade de adaptação e pela vontade constante de vencer. Fora dele,
tornou-se um símbolo para atletas africanos e uma das figuras mais importantes da nova geração do MMA. Independentemente de quantos títulos ainda conquiste ou de quantas defesas realize, seu nome já ocupa um lugar na história do esporte. Dricus du Plessis não é apenas um campeão mundial. Ele representa a prova de que talento, dedicação e confiança podem levar um atleta ao topo, mesmo quando o caminho parece muito mais difícil do que para os outros. Qual outra história completa você quer aqui no canal? Comente e inscreva-se.